prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza. Louvado e agradecido é o santo nome de nosso Pai Celestial. Atos capítulo 8, desde o versículo 4, nos diz a palavra: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 26 e o 27 diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo moro da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Glória a Deus. No capítulo 10, versículo 1 diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, em toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, aleluia, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Exaltado para todos sempre é o santo nome de nosso Pai Celestial. Como é maravilhoso, meus amados irmãos e amigos. Aqui está escrito em Atos capítulo 8, versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra do Senhor. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 47 diz a palavra: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Louvado seja o Senhor. O evangelho chega aos gentios. Foi o que aconteceu, chegou a mim, chegou a você, nós brasileiros, nós que ouvimos a palavra, glória a Deus. A intensa perseguição contra a igreja em Jerusalém, que foram ali realmente perseguidos, mas também foi o tiro que saiu pela culatra, pois isso resultou em uma expansão do evangelho, aleluia, que era pregado pelos apóstolos e até que chegou a nós, aleluia. A perseguição do evangelho é uma necessidade imperiosa e não uma alternativa. É uma coisa séria, tem que ser perseguido mesmo. Por isso, diz a palavra, nós somos discípulos, seguidores. Aqueles que são discípulos não são maior do que o seu mestre. Então a perseguição do evangelho é uma necessidade imperiosa e não uma alternativa. Isso por si só justifica a necessidade de se levar essa mensagem a todo o povo. É uma realidade, temos que nos expressar, pregar o evangelho, doa a quem doer, não importa. A mensagem de hoje nos mostra a mensagem de salvação que chegou os samaritanos, africanos naquela época e também aos demais. Aleluia, chegou a palavra de Deus a todos, até mesmo na casa de Cornélio. Aleluia, a perseguição e expansão da igreja. Glória a Deus, com o assassinato de Estevão, a igreja em Jerusalém experimentou uma perseguição nunca vista, está escrito em Atos 1 e 3, Atos capítulo 8, versículo 1 a 3, isso foi o ponto de partida para que o evangelho saísse de dentro das portas de Jerusalém e alcançasse as nações dos gentios. Foi assim que aconteceu. Às vezes a gente não sabe por que está sendo perseguido, a gente não sabe por que está acontecendo alguma coisa estranha na vida da gente, mas é Deus impulsionando a gente, é Deus tocando. Levanta, temente, acorda, levanta de entre os mortos, Cristo te esclarecerá, disse Paulo. Então, a evangelização dos samaritanos, Filipe naquela época, como Estevão, glória a Deus, sobressaiu na pregação do evangelho. Era impulsionado pelo Espírito Santo, pois do contrário não ousaria enfrentar a hostilidade dos samaritanos.
o texto diz bem claro que o povo prestava atenção ao que ele dizia. Isso é importante quando você está pregando o evangelho, que alguém está prestando atenção. Lembremos-nos de Paulo no capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, que diz ali que a igreja de Bereia era uma igreja abençoada, porque tudo que Paulo pregava, ele estava conferindo dentro das Sagradas Escrituras. É o que você deve fazer também. Nós estamos pregando aqui a palavra, vá anotando os textos, se não grave e viva a palavra de Deus, meu irmão, porque tudo que nós falamos aqui é o que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente do Evangelho de Cristo para os dias de hoje. Agora encontramos samaritanos e gentios, aleluia, e Jesus disse: ide, porque vocês agora são os meus discípulos, vocês agora são os meus seguidores, são minhas testemunhas, vão pregar o Evangelho. Filipe, em Atos capítulo 8, começa o grande projeto missionário, levando avante a origem imperativa de nosso mestre, Mateus 28, 19 a 20, que diz: vão fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então começou com os samaritanos, um povo mestiço, quer dizer, uma mistura de israelitas e gentios. Aí começou, e depois foi enviado o Espírito Santo, aleluia, enviado pelo Espírito Santo para a organização da igreja, ali a região de Gaza, pois o eunuco, ministro da rainha de Candace, estava também sedento da palavra de Deus naquele carro. Amados irmãos, amigos, Pedro e João, glória a Deus, chegando também em Filipe, Samaria, mostra que na igreja de Jesus não tem preconceito. Pare, vamos meditar aqui. Na igreja do Senhor não há preconceito. É verdade. Verdade que Filipe infere, portanto, no nome, era judeu, helenista, e como tal não era tão extremista como os da Palestina, chamados hebreus. Então, ele era uma pessoa diferente, um pouquinho diferente, pois Pedro e João eram hebreus, nascidos na Palestina. No entanto, foram até lá para apoiar o trabalho de Filipe, glória a Deus. E chegando ali naquele lugar, os apóstolos, aquela localidade, fortaleceu o trabalho evangelístico, e também os samaritanos foram batizados no Espírito Santo, aleluia, que é o que nós temos que observar, é o que tem que acontecer. Estamos vivendo os últimos momentos, momentos de dificuldade, de guerra, de tribulação, de pandemia, morte para todo lado, mas temos que olhar para Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, o Espírito Santo desce sobre nosso coração e nos enche da sua graça, aleluia. Assim é o Evangelho do Senhor. Perseguição sim, mas gozo e alegria em fazer o trabalho do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos e amigos, aqui está o exemplo. Nós vemos Pedro também na casa de Cornélio. Gentios que foram alcançados. Os gentios, glória a Deus, são todos os povos, exceto os judeus. Todo mundo é gentio, só não os judeus. Até a vinda de Jesus, a humanidade estava dividida em gentios, egípcios, assírios, caldeus, gregos, quem sabe romanos, bárbaros e judeus, os descendentes de Israel. Jesus Cristo formou um corpo, glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 2 está escrito na palavra do Senhor, desde o versículo 13, meus amados irmãos: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Jesus Cristo na cruz, aleluia. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus em um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus, aleluia. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, aleluia. Glória a Deus, pela sua morte na cruz, glória a Deus, Cristo derrubou a inimizade que havia entre os dois povos. Então, meus irmãos, por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus, aleluia. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto vocês, a nós, os judeus, aleluia,
que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam por perto dele também. Glória a Deus. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder, aleluia, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai Celestial. Oh, louvado seja o santo nome de nosso Pai, de nosso Cristo, que nos uniu e nos trouxe, portanto, a esse conceito, a igreja do Senhor. Aleluia. Igreja que quer dizer um povo reunido, um povo unido, um povo de acordo, não uns com os outros, mas sim com a palavra de Deus, e aí sim, uns com os outros pela palavra. Porque tem gente que se faz amigo, eu sou amigo de fulano, agora eu vou andar com ele. Será que você vai andar também com o erro que ele tem? Não. Então seja amigo de Deus, em primeiro lugar, aceite o Evangelho. Meu irmão, quando você vai falar de Cristo, diga para seu amigo, meu amigo, agora sim, não é mais a nossa amizade. Se você quer ser amigo de Jesus, diz a palavra. Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então deixa os seus erros, deixa o cigarro, deixa a cachaça, deixa o diabo, deixa o inferno, deixa o que não presta, deixa a reza, deixa a idolatria, a bruxaria, deixe tudo e abrace-se com Jesus, que com certeza a bênção de Deus chega até o seu coração. E aí, se a pessoa achar bem, muito bem, ele vai se sentir feliz. Se não, ele vai se separar também de você. Fazer o quê? Não é isso? Então a purificação, Deus, glória a Deus, ele revelou a Cornélio. Glória a Deus, mandou chamar a Paulo, apesar dessa visão preliminar, este apóstolo ainda precisava ouvir mais do Senhor, pois a barreira transcultural era muito forte para ser quebrada momentaneamente, para ser quebrada. Então, meu irmão, é o que acontece com muitos hoje, né? Às vezes a pessoa aceita a Cristo, diz que está sendo um servo de Deus, mas tem alguma coisa ainda, um vínculo com o mundo, e é preciso a gente ter ética, ter paz, ter alegria e ter Jesus no coração mesmo, a palavra de Deus, para poder edificar aquela pessoa em Cristo, que o negócio está muito sério. Então Pedro, na casa de Cornélio, o que aconteceu? Pedro partiu com ele para Cesareia, aleluia, pois Cornélio já estava com seus familiares e amigos, aleluia, a sua esposa, ávidos pela palavra de Deus. O apóstolo anunciou a Jesus e a todos os presentes que recebessem o batismo no Espírito Santo. Enquanto a mensagem era pregada, ali eles receberam o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes em Samaria, agora na casa de um gentio, confirmado dessa forma a manifestação divina, bem como a sua aprovação na vida do ex-pescador na casa de Centurião. Então, meu irmão, esta mensagem mostra como Deus trata o ser humano, independentemente de sua raça, posição social e nacionalidade. O Senhor busca os fiéis. O objetivo desse relato é mostrar que sempre esteve no plano divino salvar todos os homens, pois diz a palavra de Deus que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, se não fosse a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, certamente Pedro estaria em dificuldades para se justificar diante de seus companheiros, porque ele era gentil. Os demais apóstolos, sua visita a um gentil, sendo um hóspede e sentado à mesa com ele, porque não permitia os judeus. Pedro, contudo, glória a Deus, contou a todos a história, como o Senhor conduziu a este povo, a esse trabalho na presença dos apóstolos. Ali estava ele contando como Deus fez. Então, quando ele falou que todos os presentes da casa de Cornélio receberam o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, aleluia, não tiveram mais dúvida que o Evangelho era também pregado aos gentios. Então chegou a mim, eu só tenho que agradecer a Deus. Chegou a você, você também tem que agradecer a Deus pelo Evangelho que chegou até nós. Você que está nos ouvindo, agradeça a Deus. Agora saiba receber, saiba viver na presença do Senhor, porque disse Jesus, glória a Deus, o campo é muito grande, mas na verdade ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que ele diz, o campo é grande, mas é preciso que haja alguém para trabalhar, e ninguém vem ao Senhor senão pelo Espírito Santo, e é preciso você receber o Espírito Santo de Deus, assim como recebeu Cornélio, assim como receberam outros na época dos apóstolos. Também, glória a Deus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo declara, glória a Deus, que a raça humana
está condenado em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos ficamos da glória de Deus. Mas na verdade, quando você aceita a Cristo, aí sim, glória a Deus, diz a palavra que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos tomem o pleno conhecimento da verdade e arrependam-se e venham ao encontro do Senhor. Aleluia! Diante disso, meus amados irmãos, concluímos que a evangelização não é uma alternativa, mas uma questão de vida ou morte nos dias em que vivemos. Temos que pregar, temos que anunciar. E você que está ouvindo, você recebe para a vida ou recebe para a morte? Mas uma coisa tem que acontecer: vida ou morte tem que acontecer na vida daquele que ouve a palavra de Deus ou que não ouve. Se ouve, você fez a escolha. Se não ouve, você já está condenado à morte. Porque diz a palavra em João, capítulo 3, versículo 36, que quem tem Jesus tem a vida, porém quem não tem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o campo não é a minha cidade, e nem a sua, nem meu estado, e muito menos o seu, e nem o nosso Brasil, mas o mundo inteiro. Um abraço a todo o povo de Deus que nos ouve nesta manhã maravilhosa. Hoje, portanto, 1º de outubro, nessa quinta-feira, 1º de outubro do ano de 2020, levando a palavra de Deus aos nossos radiovintes. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui anunciando a tua palavra, o teu evangelho. Que o Senhor fale ao coração de todos, meu Deus, que todos possam ser alcançados pelo poder do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus, que nesse momento, Senhor, toca no coração daqueles que nos ouvem, meu Pai, e alegra o coração daqueles que estão tristes. Faça grande obra, levante os caídos, fortaleça os fracos, restaure a vista aos cegos, opere maravilha, meu Pai, em nosso meio de perto. Te agradeço por tudo e por todos, em o nome de Jesus. Você está orando, diga amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.